Ei, meninos, hoje terça-feira, dia 8 de setembro, né? 8/9, e nós vamos falar de história, tá? Sobre os tipos de escola. Então, mais uma vez, quero falar com vocês que meu coração não está aqui do lado, mas vocês estão aqui, ó, dentro do meu coração. Então, beijos pra Aninha, pro Bernardo, pro Kaique, pra Bianca, pra Helena, pra Maria Cecília, pra Sofia, pra Maria Eduarda, tá bom? Então, beijo aí pra cada um de vocês. Como eu sempre começo a aula, né? Então não poderia faltar. Fique em casa, lave bem as mãos com água e sabão. E se forem às ruas, usem máscaras. Não esquece. Então, essa semana nós vamos continuar com o livro, né? Hoje realmente seria a aula de literatura e geografia, só que a tia mudou. A tia está dando aula hoje, então, de ciências e história. Então, vamos lá. Os tipos de escola. Todas as crianças têm direito a estudar, a ter uma escola que possam frequentar. Então, lá nos direitos da criança, né, tem educação, né, que é o direito à escola. Para que esse direito seja respeitado, existem as escolas de rede públicas, que são construídas e mantidas pelo governo através dos impostos pagos. Então, tudo que nós vamos fazer hoje, nós não temos que pagar. Então, esse valor que nós pagamos de impostos, né, é revertido também na educação. É onde existe, né, essas escolas estaduais ou municipais, tá? Que é mantida pelo governo, mas com o nosso pagamento de impostos. Os alunos não precisam pagar mensalidades escolar ou comprar livros didáticos. Existem também as escolas de rede particular, que são construídas e mantidas por uma ou mais pessoas. Elas funcionam como uma empresa em que seus funcionários são contratados pelos donos e o ensino é pago. Então, né, o que vocês estudam é escolas particulares, né? Que a mamãe e o papai paga, tem um dono, né? Que é a tia Sayonara e a tia Sayone. E elas pagam a gente. Nós somos funcionários, então, né? Daquela escola, uma empresa particular. Vocês pagam. A escola estadual e a escola municipal não pagam, tá? Todo mundo, né? Paga essa escola, mas pagando imposto. É um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Para as pessoas que não têm condições financeiras, né? De estudar numa escola particular. Então, olha, apesar de diferentes, em todas as escolas há sempre a preocupação em estimular os alunos a respeitar as pessoas e o meio ambiente, preparando para a vida. Você sabia? Vamos ler aí, ó. Desde 1824 já existia uma lei que autorizava a criação de escolas gratuitas para todos os cidadãos. Mas foi só em 15 de outubro de 1827 que o ensino público se tornou obrigatório. Por isso, em 15 de outubro é comemorado o Dia do Professor. 12 de outubro, o Dia das Crianças. No dia 15 de outubro, o Dia do Professor. As escolas se diferenciam entre si desde o local de sua fundação até o tipo de sua construção. Então, olha lá, as escolas do campo e a escola da cidade. A escola do campo é bem mais simples, né? A da cidade costuma ser prédios. Nós falamos na outra aula. Na comunidade escolar, muitos profissionais da educação trabalham para o crescimento de futuros cidadãos responsáveis.
Para que uma escola funcione, várias pessoas trabalham em diversos departamentos, realizando atividades diferentes. Toda escola funciona com o corpo docente e o corpo discente. Então, vamos ver qual que é o qual? Então, vamos lá. Corpo docente é o conjunto de professores de uma escola. E o corpo discente, o conjunto de estudantes. Corpo decente, conjunto de professores. Corpo discente, conjunto de alunos, né? De estudantes. Vamos virar aí, então. Então, vai começar as atividades. Meninos, lembrando que existem dois tipos de escola, né? A escola particular e as escolas públicas, que podem ser estaduais ou municipais. As escolas particulares é pago, né? Com o nosso dinheiro, assim, ela é contratada para ensinar vocês. E a escola estadual e municipal, ela é paga com os nossos impostos, tá bom? Então, olha lá, complete as frases sobre cada tipo de escola usando as palavras do quadro. Então, tem gratuito, pago, estaduais, particular, empresa, municipais, federais e pública. Então, letra A. Nas escolas de rede, o ensino é? Os professores são funcionários? B. Nas escolas de rede, o ensino é? Elas funcionam como uma? Então, tentem fazer aí. Então, vamos corrigir. Nas escolas da rede pública, o ensino é gratuito. Os professores são funcionários estaduais ou municipais. Nas escolas da rede particular, o ensino é pago. Elas funcionam como uma empresa, né? Marque um X no tipo de sua escola. Você estuda na particular ou na pública? Particular, isso mesmo. 3. De acordo com a fala de cada criança, descubrem qual tipo de escola ela estuda. Depois ligue cada criança à escola correspondente à sua fala. Então, a menininha, olha, minha escola é muito legal. Meus pais não precisam pagar para eu estudar. E o menininho, gosto muito da minha escola. Meus pais pagam todo mês uma mensalidade. Se não paga, né, é escola pública. E se paga, é escola particular. 4. Pinte as cenas que mostram a criança aprendendo antes da existência das escolas. Qual que vocês acham aí que a criança está aprendendo ali sozinha? Qual que é? A primeira imagem ou a segunda? Na segunda, né? Então, vocês vão colorir somente a segunda imagem. 5. Antigamente, as classes mais favorecidas podiam contratar um professor para que viesse dar aulas na própria casa da criança. Marque a imagem que ilustre essa afirmação. Isso fala, né, gente, do capítulo anterior que nós falamos, que antigamente, né, as crianças pobres tinham que trabalhar. A maioria não estudava. As que tinham condições, o pai pagava o professor para ir em casa, tá? Era uma aula particular. Então, olha a frase, olha. Antigamente, as classes mais favorecidas, que tinham condições melhores, podiam contratar um professor para que viesse dar aulas na própria casa da criança.
Então, a imagem 1 ou a imagem 2? A imagem 1, isso mesmo. Leia as afirmações e marque apenas a verdadeira. Todas as crianças tinham acesso à escola antigamente? Não, né? Todas as crianças têm direito à educação? Sim. Apenas as crianças até 10 anos podem estudar em escolas hoje em dia? De jeito nenhum, né? Tem adultos aí que não tiveram oportunidade de estudar quando crianças, que hoje retornaram, né, à educação e estão se dando muito bem, né? Então não é só até 10 anos. Até quando ele precisar, ele pode estudar. Nem todas as crianças têm direito à educação? Misericórdia, né? Todas as crianças têm direito à educação. Então, nós vamos marcar só o segundo quadradinho aí. Próximo. 7. A maioria das escolas antigamente não tinham condições de receber pessoas com dificuldade de locomoção. Essas pessoas muitas vezes deixavam de estudar por falta de oportunidade. Atualmente, há uma lei que obriga todas as escolas a fazerem com que a locomoção dessas pessoas possam acontecer. Os itens abaixo possibilitam a locomoção dessas pessoas na sua escola. Há algum? Marque. Então, vocês vão marcar o que tem na escola de vocês. Rampa de acesso, banheiro adaptado, elevador, plataformas elevatórias, corrimão, escada rolante com degrau para cadeira de rodas. Então, se tiver algum desses na escola onde vocês estudam, vocês vão marcar. 8. Um dos recursos mais usados pelo professor é a louça e o pincel atômico. Mas nem sempre foi assim. Esses itens substituíram o quadro negro e o giz. Este era bastante prejudicial para os professores, pois formava uma poeira ao escrever, que ao ser inalada, né, quando nós respirávamos, fazia mal à saúde. Escreva o nome dos itens de cada escola. Então tem aí, né? Quadro negro e o giz. Agora é a lousa, né? Aquele quadro branco e o pincel atômico. 9. Coloque-se à frente para a lousa, de costa com a mão esquerda apontada para a lousa e com a mão direita apontada para ela. Registre no quadro as suas observações. Costas com a mão esquerda apontada para a lousa e com a mão direita apontada para ela. Ah, tá. Então, o que vocês vão fazer? Vocês não têm quadro aí em casa, né? Quem tem, dá para fazer. Vocês vão ver quando vocês estiverem com o quadro nas costas de vocês, né? O que eu tô vendo? Quando eu tô olhando para a direita, o que eu tô vendo? Esquerda. Quando eu tô com a mão apontada. Então, vocês vão fazer. Mesmo quem não tem quadro, faz com a parede, tá? Aí vocês vão ver o que vocês estão observando em cada situação dessa daí. De frente para a lousa, de costa para a lousa, de lado mão esquerda para a lousa, de lado mão direito para a lousa. Então, vocês vão escrever o que vocês observam. Tia, eu não tenho quadro em casa, eu não tenho lousa. Faz com a parede, tá? Da onde vocês estudam, ou se tiver um quadro, né? Com uma imagem, faz com ele, ok? Aí pede para comparar suas anotações com as dos colegas de classe, mas não tem como nós compararmos, né? Porque estamos
importantes. Então, essa comparação não vai precisar agora. E tudo que vocês observarem, vocês vão completar aí no quadro. Página 96, número 10. Observe bem as fotos a seguir, converse com os colegas e depois responda. Vocês vão conversar com quem ajuda vocês aí, tá? A mamãe, o papai, a titia, né, o primo, quem que ajuda vocês fazendo para casa, que vocês vão conversar, ok? Então, vamos lá. Sala de aula no início do século XX, sala de aula de informática no início do século XXI. Só da gente olhar, nós já observamos diferenças, né? Quais são elas? Primeiro, aí, os alunos todos sentadinhos. Vocês sabem que havia escola que era separado menina de menino, né? Vocês sabem isso já também. E embaixo, hoje em dia, né, tem sala de computador, de informática. Na nossa escola mesmo tem. Vocês têm acesso ao computador. E antigamente nem pensava em ter computador. Então, vocês vão registrar aí, ó, o que as fotos representam. Representam épocas diferentes, né? Escolas diferentes. E quais as semelhanças e diferença entre elas? Então, vocês conversam aí com quem está ajudando vocês, né? Para saber essas diferenças e essas semelhanças, tá? Então, meninos, a aula de história, né, de hoje é isso, coisa que vocês já tinham visto também, né? Mas se tiver alguma dúvida, pode chamar a tia, ok? Sexta-feira nós estamos online aí, né? Como sempre. Eu continuo morrendo de saudade. Beijos no coração de cada um. E o que precisar, pede a mamãe para mandar mensagem, tá? Beijos, beijos, beijos. Fiquem com Deus. Até amanhã na aula de ética. Fiquem com Deus. Beijos.